Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Também com a gente na sala de videoconferência, o Luiz Fernando Barcelos, farmacêutico, presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Doutor Luiz Fernando Barcelos, seja bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia a todos, espectadores e ouvintes. É um grande prazer e é uma grande oportunidade estar aqui conversando sobre esse assunto que em pauta, que é a questão dos testes, de validação de testes. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que não vai seguir o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incluiu academias e salões de beleza como serviços essenciais, como forma de reaquecer a economia. Disse o governador Dória, aqui em São Paulo, o governo respeita e ouve o secretário da Saúde e respeita seu comitê de saúde. Eles nos indicam que nós não temos condições sanitárias seguras para abrir esses estabelecimentos nesse momento, concluiu o governador de São Paulo, João Dória. Luiz Fernando Barcelos, o que a gente já falou até aqui, sinais trocados entre autoridades, de que maneira isso chega na sociedade, e como é que chega na sociedade, por exemplo, vou pegar um gancho aqui da doutora Gabriela, a compra de respiradores pelo poder público que não servem para UTI, servem para ambulância. Como é que acontece isso? O que a sociedade vai dizer lá em casa? Eu acho que a sociedade tem tudo para achar o pior possível, né? Porque isso é absoluta falta de competência técnica ou privilégio comercial nessas compras, porque não é possível que se possa comprar dessa maneira tão errada. E não é só com respirador, né? Isso está acontecendo com os EPIs, está acontecendo com reagentes de laboratório, onde as compras têm sido feitas sem nenhum critério técnico ou com critérios técnicos, às vezes, incompreensíveis. Né? Então, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu moro em Porto Alegre, estou em Porto Alegre. Sim. Nós aqui estamos numa situação ainda bastante tranquila. Porto Alegre é uma cidade que tem, desde o início da pandemia, 20 óbitos. Isso é muito pouco, considerando o que poderia ser. Não há óbito que possa dizer que é pouco, né? Mas dentro de uma pandemia, esse número de óbitos é pequeno, se relacionarmos com as outras capitais, então ele é extremamente pequeno. Agora, não há dúvida nenhuma, eu como profissional da saúde, todos já foram inquiridos sobre isso, eu como profissional da saúde só posso ter um caminho. Em primeiro lugar, a saúde, né? A economia tem que ser secundária, se bem que, e eu vou comentar isso se tiver tempo para fazer, se bem que aqui no estado do Rio Grande do Sul foi criado um sistema, um processo bastante inteligente. Ou seja, desde o início de março, foi contratada a Universidade Federal de Pelotas para fazer um estudo sobre a pandemia, e ela identificou as rotas com que os vírus andaram aqui no estado, identificou o número de pessoas infectadas, o número de óbitos em cada município, e principalmente identificou a capacidade de resposta médico-hospitalar à doença. E dividiu o estado em 20 regiões, considerando esses indicadores. E atribuiu para cada uma dessas regiões uma bandeira. Vai preta, vermelha, laranja e amarela. Ou seja, conforme o conjunto de indicadores de cada uma dessas regiões. Isso, então, permitiu o quê? Permitiu que tenha regiões que tenham um controle mais rigoroso, assim como tem outras regiões que têm fábricas funcionando. Então, é uma maneira, acho que muito inteligente, de conciliar, sem perder rigor nas ações da saúde,
conciliar também a possibilidade de que a economia continue andando da maneira que pode. Né? Para se ter uma ideia... Oi, pois não. O que o senhor considera fundamental aí no Sul para que esses números estejam toleráveis, digamos assim? A exemplo do que acontece no estado de Minas, qual é o fundamental para que isso ocorra, diferentemente, por exemplo, de São Paulo, Amazonas, Pernambuco? Eu acho que foram dois fatores aí. Um deles é que custou um pouco mais ao vírus a chegar aqui. E ele foi muito controlado porque havia já esse estudo identificando a rota com que o vírus percorreu dentro do estado. Então, isso permitiu que houvessem cuidados, principalmente de distanciamento social, mais rapidamente. Vou passar aqui para o próximo tema. Em artigo publicado pelo site Poder 360, os advogados Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e Fábio Tofik Simantop dizem que é hora de repensar o poder do Procurador-Geral da República. Para eles, é ruim para a República que alguém investido de poderes tão sensíveis fique sonhando com cargos elevados e que, o pior, dependam de livre nomeação do presidente da República. De acordo com o artigo publicado no Poder 360, um ponto relevante é que nem o Supremo Tribunal Federal, nenhum dos seus ministros, pode abrir processo criminal por crime comum contra o presidente da República se o procurador-geral não quiser. É hora de repensar o poder do Procurador-Geral da República, Luiz Fernando? Eu acho que todo o poder tem que ser compartilhado. Né? O poder absoluto nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história. E embora não seja da minha área, eu, como cidadão almejo que cada vez mais os cargos públicos sejam assumidos por escolhas da sociedade, não por escolhas pessoais. Né? Nós temos algumas coisas aqui no Brasil que são... eu, como cidadão, fico muito envergonhado quando se fala assim, os ministros do Supremo do Lula, ou do Temer, ou da Dilma, quer dizer, porque foram indicados por eles. Isso eu acho muito lamentável para a nossa sociedade. É quase hilário, por exemplo, que a gente tem um Tribunal de Contas que vai controlar o Executivo e indicado pelo Executivo. Então, essas coisas eu acho que, embora não seja da área jurídica, eu acho que tem que ser tudo muito repensado. Né? É o seguinte, uma iniciativa inédita e conjunta entre as entidades do segmento de diagnóstico promete utilizar a estrutura laboratorial com atendimento hospitalar para avaliação de kits de diagnóstico para o combate à Covid-19. Entre as entidades estão a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E a ação pretende servir de referência aos mercados público e privado sobre o desempenho dos kits disponíveis registrados junto à Anvisa. O que representa essa iniciativa, o Luiz Fernando? Olha, isso aí aconteceu o seguinte, quando essa infecção começou a surgir no Brasil, ou não surgiu no mundo todo, ela começou no fim do ano passado, né? Tanto que a doença tomou o nome de 19, né? Covid-19, porque foi o coronavírus do ano de 2019, entrou bem no fim do ano, e foi, na verdade, explodir no mundo inteiro a partir desse primeiro trimestre desse ano. Na verdade, o coronavírus é a 7ª versão já de coronavírus, mas cada um deles, quando surge, ele é novo. Né? Ele é novo e muitas coisas precisam ser aprendidas com ele, né? E com a doença. Então, quando isso chegou ao Brasil, a maior dificuldade que se teve na área diagnóstica era ter kits e ter laboratórios preparados para poder atender a quantidade, a demanda, que é muito grande dessa doença. Por quê? Porque, embora seja uma doença cuja a letalidade, embora
fique em números absolutos muito grande, ela percentualmente não é uma letalidade muito grande, mas a morbidade é muito grande, ou seja, tem uma capacidade de infecção muito rápida. E é por isso que o distanciamento social ele tem um efeito bastante positivo. Só para ter uma ideia, porque às vezes os números falam mais do que as palavras, uma pessoa sem distanciamento social, durante um mês é capaz de infectar 406 pessoas, considerando as que ela infecta e as pessoas que ela infectou, infectando outros. Então, a cada mês, cada pessoa é capaz de transmitir 406 pessoas. Se nós tivermos um distanciamento social de 50%, essa transmissão passa a ser para 15 pessoas. É o número 406 contra o número 15. O que isso quer dizer? Que no decorrer do tempo, as pessoas vão acabar se infectando, mas a velocidade com que elas vão se infectar, havendo distanciamento social, ela diminui muito, o que dá possibilidade que haja uma resposta médico-hospitalar a tempo e com condições de tratar as pessoas adequadamente. Então, quando isso começou a surgir, começou a aparecer reagentes de tudo quanto é lado. Muitos deles desconhecidos, até porque a doença também não era muito conhecida, e, inclusive, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o organismo que faz o registro desses reagentes, ela teve que abrir mão de alguns critérios mais rigorosos para poder liberar de forma mais rápida a entrada desses reagentes. Então, nós passamos a ter dois problemas somados. Um deles, o problema da existência desses reagentes a tempo de poderem ser utilizados, e o segundo, a qualidade desses reagentes, porque eles estavam entrando sem um controle de qualidade mais eficiente. Foi por isso que a CBDL, através do Carlos Eduardo Gouveia, a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, ela teve a ideia e procurou as sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Análise Clínica, SBAC, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, e juntos nós criamos uma força-tarefa com o objetivo de fazer a validação desses kits utilizando grandes laboratórios instalados em grandes hospitais do Brasil, principalmente em São Paulo, porque havia necessidade de ter uma clientela muito grande de pessoas doentes para poder fazer esse teste. E os resultados começaram a ser colocados já. A partir de ontem, já saíram os primeiros 7 resultados, já se tem mais ou menos uns 20 kits que foram testados, e os resultados estão sendo colocados num site chamado testecovid.19.org. Eu vou repetir, testecovid19.org, e lá vai estar toda a avaliação que foi feita, com todas as especificações que foram obtidas por essa força-tarefa, e com isso os laboratórios vão poder consultar e ter melhor informação sobre os reagentes que poderão utilizar. A Carla está aqui no bairro de Santana, Júlio Barcelos Santana, aqui na região norte de São Paulo. Ela pergunta até que ponto um governo ou um ministério pode tentar impor o uso de um medicamento não recomendado por autoridades médicas. Evidentemente, ela se refere à cloroquina, hidroxicloroquina. Bem objetivamente, Luiz. Estou ouvindo. Sim. Pois eu acho que não, de maneira nenhuma, né? Todo medicamento só pode ser recomendado a partir de experimentos científicos, testagens e sucesso comprovado. Né? Hoje, no mundo inteiro, estão sendo testados vários medicamentos, quase todos já existentes para outras patologias e que estão sendo testados para essa patologia. Né? Agora, nenhum deles até agora apareceu com um sucesso que seja assim tão alentador. Aparentemente, o Remdesivir parece ser o medicamento que tem maior condições. Agora, a hidrocloroquina,
tem efeitos colaterais muito importantes. Então, utilizar sem uma base científica é extremamente perigoso. Hoje, o Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado pela audiência, pela participação nas redes sociais. Tchau, até amanhã.